Olá, meus queridos amigos e amigas, irmãos em Cristo. Estamos começando mais um Conexão Cast, o podcast da Conexão Primeira Batista. Eu sou o pastor Marcos Grava e estou recebendo hoje dois convidados para lá de especial, num ano para lá de especial igualmente. Hoje nós vamos falar sobre esporte, porque daqui a algumas semanas começam os Jogos Paralímpicos e para falar sobre esse assunto eu recebo aqui dois ex-atletas, dois professores de educação física, dois treinadores e ministros do esporte, e nós vamos conhecê-los mais neste dia. Seja bem-vindo, amigo Anderson Couto, como está? Obrigado, pastor. Um prazer poder estar aqui nesse dia e poder compartilhar não somente as experiências, mas o que nós temos feito e o propósito de Deus aí em compartilhar o amor dele através do esporte. É isso aí. Também recebo aqui meu amigo, companheiro de ministério, nosso ministro do esporte aqui na igreja, Lovian Henrique. Tudo bem, Lovian? Do Joia, é um privilégio estar aqui na minha igreja e participando desse podcast. É isso aí. Vamos começar com você, Anderson. Como foi o seu envolvimento com o Ministério Esportivo? Conta para nós. Interessante, pastor, porque o meu envolvimento com o Ministério do Esporte tem a ver com, em algum momento, houve uma conexão com a sua história, né? E para mim é muito especial, porque quando a minha vida, ou quando eu encontrei com Cristo, uma nova criatura, as minhas decepções no esporte, as minhas frustrações no esporte, eu achava, nunca mais vou trabalhar com isso, ou vou praticar isso, porque eu não tinha boas memórias. E depois de alguns anos servindo já no ministério, envolvido direto com a igreja, o ministério pastoral, eu tive a oportunidade de encontrar com o pastor Marcos Grava e ver ele agindo no ministério, servindo no ministério através do esporte. E eu lembro um pensamento e algo, acho que você deve não lembrar, em 2008, quando terminou a primeira aula no curso de esporte, eu cheguei e falei: pastor, como que eu posso fazer isso que você faz? Eu lembro que eu fiz essa pergunta em 2008 e a partir dali Deus começou a me reconectar com o meu passado, com a minha história, com a minha experiência no esporte, em especial numa viagem missionária através do programa de esporte da organização, que o próprio pastor Marcos Grava me indicou. Eu fui passar uma semana, não, foram 40 dias no Chile com missionários que estavam lá na época. E eu lembro que uma viagem no deserto, numa escolinha de futebol, aquele missionário falou para mim: Anderson, aqui no campo de missões você vai ser muito mais aceito como um profissional, um treinador, do que como um teólogo, como um pastor. Aquilo dali foi um chamado de Deus pro meu coração. Eu voltei, regressei para minha cidade, deixei um pouquinho de lado o ministério dentro da igreja, comecei a faculdade de educação física e a partir dali começou uma reconexão de Deus com o meu passado, com as minhas experiências e tudo aquilo que eu aprendi na minha história, Deus poder conectar com o ministério e eu poder servir a Ele hoje. Isso para mim é muito, muito especial. Tremendo, isso é tremendo. E você, Lovian, conta para nós como é que foi a sua transição do esporte profissional para o Ministério Esportivo. Bom, eu fui alcançado pelo ministério, pela Missão Atletas de Cristo. Eu lembro que as pessoas falam, né? Você jogou aonde, né? E eu lembro que eu voltava ali da final da Copa da ANAP Jovem Pan, onde nós somos campeões pela Escola João 23, na Penha. Eu lembro que voltando de ônibus, eu não nasci num berço cristão. E eu tinha decidido ali, eu não tinha mais força para viver. E eu lembro que eu sentei atrás ali do motorista e tinha um cartaz com um livro: Você que está precisando de força para viver. Então estava ali Tafarel, Jorginho e Silas apresentando um livro chamado Força para Viver. Então eu lembro que naquela época eu fiz ali, você enviava uma cartinha para caixa postal. Caixa postal, opa. E aí você recebia o livro. Eu recebi, comecei a ler e comecei a conviver. Capa azul. Exatamente. Onde ali tinha os testemunhos ali de João Leite, Silas, Alex e outros. E ali eu comecei a entender, né? E ter essa força para continuar a viver, porque eu já estava ali sem forças. Foi então que eu fui alcançado e aí conheci a Missão Atletas de Cristo. Eu lembro que na época mandei um e-mail, né? E aí um dos líderes me respondeu. Foi então que eu conheci a missão, comecei a me envolver com a Missão Atletas de Cristo e, paralelo a isso, a entender o que era um ministério esportivo. Então foi assim que esse fui livro, alcançado. Força para Vencer,
Força para Viver. Para Viver. E aí relançamos em Atletas de Cristo agora recentemente o Força para Vencer. Mas o primeiro deles foi uma organização norte-americana que trouxe esse livro para o Brasil e distribuiu 3 milhões de cópias. 3 milhões de cópias. Gratuitamente, você mandava essa carta para a caixa postal número tal e recebia o livro em casa. Eu também recebi. E estima-se que 600 mil pessoas tenham respondido o cartão resposta que vinha no final do livro, tomando a decisão por Cristo, né? Foi realmente um dos programas evangelísticos mais frutíferos da década de 80 e 90, e feliz que você também tenha sido um dos leitores, né? Realmente esse livro impactou muita gente. E aí, voltando com você mesmo, Lovinha, chegou ao Ministério Esportivo através de Atletas de Cristo, serviu no Ministério e hoje você é o ministro do esporte aqui na Primeira Igreja Batista Santo André. Ministério que é chamado por todos aqui dentro de Vejo. O que é o Vejo? Fala para nós. Bom, Vejo é uma abreviação da verdade e do jogo. Então, nós acreditamos que a verdade está no jogo. Então, essa é uma abreviação. O Vejo é o Ministério do Esporte da Conexão Primeira Batista. A verdade está no jogo e a verdade também está em jogo, né? Porque hoje vivemos um tempo de verdade relativa e relativismo e tudo mais, e não há absolutos. E hoje dizer que sim, nós cremos em absolutos, a palavra de Deus é a verdade absoluta, ela continua em jogo também, né, Luviano? Também, continua em jogo, mas nós cremos que ela está no nosso jogo. E hoje mais de 200 pessoas estão envolvidas de forma direta e indireta. Quando eu falo 200 pessoas. Quais as modalidades que o Vejo hoje abrange? Dessas 200, de forma direta e indireta. Direta são os participantes, indireta porque nós alcançamos os familiares também. Há o exemplo da recreação esportiva, onde são crianças de 7 a 13 anos, e aí tem o envolvimento dos pais, dos responsáveis, que também passam por esse processo que nós chamamos da dinâmica do movimento, né? Então, nós temos qual o objetivo? O alcance, o discipulado e o pastoreio desses participantes. Muito bom. Anderson, depois de mudar de rota, sair do Ministério Pastoral, um ex-atleta de surf, professor de educação física, enfiado numa igreja, pastoreando pessoas, você reencontrou a paixão pelo esporte e aí mais adiante você conheceu o maior e mais antigo Ministério de Esportes do mundo. Fala para nós o que é o FCA. Foi um prazer durante essa jornada, essa caminhada de treinamento e preparação de Deus, que eu acredito que no Ministério do Esporte tem muito a ver isso. Deus, na nossa história, Ele vai nos preparando com experiências, com talentos e com graduações, até que nós vamos entendendo o propósito dele. O Ministério do Esporte, para mim, é isso, e houve esse momento de encontro. Eu estava numa oportunidade estudando fora, e nesse tempo em estudar nos Estados Unidos, eu recebi o convite para ir conhecer a base da organização, da FCA Fellowship of Christian Athletes. A sede, né, a base, o escritório central é na cidade de Kansas City. E para mim foi, quando eu vi o propósito, a visão, a missão, os valores, eu entendi, uau, é isso que eu entendo como missões para a minha vida, como um propósito para mim. A visão, ver o mundo transformado por Jesus Cristo através da influência de treinadores e atletas. A missão, levar todo treinador e atleta a um conhecimento crescente de Jesus Cristo e a servir a sua igreja. Sim. E eu entendi, uau, isso é viver um ministério com propósito, um ministério de esportes. Então hoje a FCA completou agora no último mês de fevereiro 70 anos de missões. 70 anos de existência. 70 anos. E eu soube recentemente que um grande nome do Evangelho Mundial foi um dos seus idealizadores ou incentivadores. Quem é ele? A gente chama vamos dizer, um padrinho espiritual, né? Sim. Foi o Billy Graham. Uau. E o Billy Graham, junto com o fundador da FCA, o Don McLean. Sim. Na década de 50, naquela cultura onde eles são muito apaixonados pelo esporte, eles puderam ver treinadores e atletas famosos fazendo propagandas de várias coisas do mercado, vamos dizer assim, de Presto Barba, de perfume, de marca de cigarro. Sim. E eles, em uma conversa, por que não o atleta, o treinador, não podem compartilhar a sua fé? Imagina como seria isso.
Tanto é que tem uma frase hoje que marca o nosso ministério, uma frase que nos direciona e que nos motiva, uma frase deixada por Billy Graham, e a frase é o seguinte, que um treinador irá impactar mais pessoas em um ano do que um cristão, do que uma pessoa comum durante toda a sua vida. Então hoje nós vivemos essa experiência de capacitar o treinador a usar a sua influência para gerar transformação e fazer a proclamação. Bom, se foi um incentivo de Billy Graham, tinha tudo para dar certo. 70 anos de ministério esportivo e agora nos últimos 10 saindo dos Estados Unidos e alcançando o mundo. Quantos países hoje a FCA está presente? Hoje é uma organização internacional, estamos oficialmente presentes em 115 países e completamos, como você disse, 10 anos de organização internacional. Lovian e eu viemos ao Evangelho através dos Atletas de Cristo. E você falando sobre essa influência positiva ou negativa, me fez lembrar nosso amigo Jorginho, quando voltou da Copa do Mundo de 94, campeão, tetracampeão do mundo. Seus colegas foram todos convidados para fazer o comercial, a propaganda de uma marca de cerveja que tem que levantar o dedinho, lembra dela, né? E eles eram campeões mundiais, então tinha tudo a ver, né? E eu sempre defendo nas minhas palestras que nós somos o que somos como cultura brasileira por causa de uma herança maldita, justamente vindo do próprio futebol, que é a famosa lei de Gerson. Quando Gerson foi campeão do mundo em 1970, ele voltou e fez o comercial de uma marca de cigarro famosa na época, e coitado, inocente, ele já até disse publicamente do seu possível arrependimento dessa situação, mas ali ele teve uma expressão que é uma expressão do próprio jogo do futebol, que é: o meu interesse é levar vantagem em tudo, né? Porque no jogo de futebol você tem um momento de levar vantagem ali quando sofre uma falta e o juiz permite que você continue com a bola, talvez até numa chance clara de gol. E ele disse essa expressão, né? Porque eu quero levar vantagem em tudo, alguma coisa disso. E isso caiu no gosto da cultura, né, do povo brasileiro, e nós vivemos hoje essa cultura maldita, eu considero, que tem sido a grande razão de todos os problemas que nós temos, sobretudo na área política, econômica, financeira, corrupção e tudo mais. Mas o Jorginho, nosso amigo, homem de Deus, ele falou para aquela companhia de cerveja que ele não faria o comercial, ele ia perder uma grana preta, mas ele decidiu não colocar o dedinho dele para falar sobre uma marca de cerveja. E hoje, graças a Deus, Atletas de Cristo, que completou 40 anos esse ano, está firme e forte, não é, Lovian? E continua ganhando muita gente por aí. Então fala para nós, Lovian, como é que o Ministério Esportivo, como esse que nós temos aqui em Santo André, pode servir qualquer igreja local que está nos ouvindo agora? A gente parte da tripartite, que é o alcance, o discipulado e o pastoreio. Então, nós, mediante a isso, treinamos as igrejas, né? A gente, não só as igrejas, mas também a nossa igreja como ministério, ou seja, nós temos mais de 30 ministérios na nossa igreja. Então, o Ministério do Esporte serve também os outros ministérios, né? Anteriormente, nós tivemos algumas ações da nossa própria igreja, onde o Vejo, com o esporte, ele anuncia o evangelho, ele complementa as ações do ministério. E para as outras igrejas, nós oferecemos o treinamento de como organizar um ministério esportivo, né? Respondendo até a pergunta anterior com relação a quantas modalidades nós temos, né? Dentro desse contexto, nós temos departamentos. Então, nós temos o Vejo Gestão, o Vejo Capelania Esportiva, o Vejo Recreação Esportiva, Vejo Missões, onde atletas do alto rendimento representam a nossa igreja, o ministério, anunciando o evangelho por meio da sua modalidade em específico. Nós temos também o Vejo Saúde, onde nós entendemos a integralidade, ou seja, corpo, alma e espírito, isso na prática. Nós temos também o Vejo Arena, que é uma estratégia onde nós temos o culto do esporte, ou seja, um culto evangelístico, uma estratégia onde atletas do alto rendimento também vêm até a nossa igreja para compartilhar do evangelho. Inclusive, recentemente recebemos um atleta que vai para a França participar da Paralimpíada, né? Exatamente. Então, nós temos também o Vejo Academia, né? Estamos aí finalizando as ações para a prática da atividade para a terceira idade. Então, assim, são 12 departamentos e essa
organização nós disponibilizamos para outras igrejas. Nós vamos até as outras igrejas para dar esse treinamento do que é o ministério esportivo, porque a maioria das igrejas até então confundem a questão das atividades esportivas com o ministério do esporte, né? A diferença é que o ministério do esporte tem toda essa questão organizacional. Nós vamos falar disso já é uma das perguntas. Qual é a diferença de ser atleta e de ser um ministro do esporte? Agora é interessante essa visão do Vejo, Anderson, que ele não serve apenas às pessoas de fora da igreja, mas também serve os ministérios da igreja. Quer dizer, é um ministério servindo outros ministérios. E servindo até os missionários, porque o missionário está lá no campo, precisa se manter em forma, cuidar da sua saúde física, ele é orientado, ele pode ser acompanhado. Como é que o FCA serve diretamente à igreja local aqui no Brasil? Sim, é muito interessante nós fazermos essa comparação e esse diálogo com relação ao Ministério de Esporte, como o Lovian comentou, de simplesmente uma atividade esportiva. Nós acostumamos, nos últimos anos, em igrejas que simplesmente fazem uma atividade esportiva ou oferecem uma atividade. Em alguns países nós chamamos de recreação ou simplesmente entretenimento. Mas hoje, como representante da organização, da FCA, nós entendemos que para ser o Ministério Esportivo ou para ser o Ministério de Esportes na igreja, ele precisa ser missional, intencional e de apoio à igreja na grande comissão. Então, ele não pode ser simplesmente algo... qual o propósito aqui? Todos ali entendem que eles são embaixadores de Cristo. Se antigamente tinha uma pessoa que era o capelão ou alguém que vai levar a mensagem, não. Ali todos que estão jogando entendem que eles são missionais. Eles são intencionais ali. Não é simplesmente, Deus abençoe, vamos fazer uma oração aqui antes do futebol. Não, nós somos intencionais. Nós preparamos treinadores para fazerem o discipulado. Nós temos materiais, recursos. O tema, a FCA distribui recursos para todos esses países a cada ano para que os atletas... São 16 mensagens de discipulado, todo o material de divulgação para que os treinadores façam discipulado durante o esporte. E por último, essa questão o Ministério de Esporte ele está trabalhando em harmonia ou em parceria, porque o Ministério de Esporte é para servir a noiva, tanto é que dentro da nossa missão, levar todo o atleta a um relacionamento crescente com Jesus e com a sua igreja. Nós entendemos a importância dessa conexão. Então, para nós, o Ministério do Esporte, ele precisa missional, intencional e servir a igreja na grande comissão. Eu poderia, humildemente, acrescentar relacional, não é? Porque hoje nós não conseguimos êxito no evangelho se não for de maneira relacional. A sociedade que nós vivemos hoje precisa se relacionar com alguém que é de fato luz, sal. Não é mais vendo alguém crente ou ouvindo que eles vão aceitar o evangelho, mas é se relacionando com essa pessoa, não é? Isso aí. Bom, nós vamos chegar agora ao momento mais importante do nosso podcast, que vamos falar sobre exatamente essa linda imagem que está aí na tela, a participação de esportistas, atletas, treinadores e também capelães durante os grandes eventos esportivos, as grandes competições internacionais. E nós estamos no ano olímpico. Em agosto começa, já no finalzinho de julho, dia 28, a abertura dos Jogos Olímpicos, né? Melhor dizendo, dia 26 de julho, a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris e dia 28 de agosto, a abertura dos Jogos Paralímpicos. Lovian, o que é fazer capelania dentro de uma vila olímpica, uma vila pan-americana, como foi em 2016 com a sua participação no Rio de Janeiro? Curiosidade é que as pessoas não sabem, né, que existe dentro da vila um centro interreligioso, né? As pessoas têm aquela ideia de que talvez não exista nenhum espaço para isso, né? E a capelania esportiva, ela é reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional e também pelo Paralímpico, justamente para atuar nesse espaço que é o centro interreligioso. Quando nós falamos em capela, dá a impressão de que nós vamos chegar lá... Uma igreja. Né? Mas são salas, são espaços onde são divididos
para cada religião. Eu tive o privilégio de estar ali nas Paralimpíadas Rio 2016 e nós dividíamos o espaço ali com o catolicismo. Né? Então, nesse centro interreligioso, nós tínhamos ali o hinduísmo, o islamismo, o budismo, os judeus, o judaísmo, e aí os cristãos, que aí divide o espaço entre católicos e protestantes. Isso. A atuação do capelão, ali nós tivemos até casamentos, nós tivemos ali... Foi muito, muito jóia a experiência. O atleta vai lá antes de competir, né? Porque ele vai buscar uma benção ali, uma oração, seja de qual religião for, ele vai buscar ajuda espiritual, né? E aí nós temos toda uma programação, nós temos estudo bíblico, os cultos aos domingos. Olha aí. Então toda a programação, nós temos na entrada ali um painel onde nós colocamos todas as programações. Então o atleta, ele além de receber o convite de outros, ele sempre passa ali. E a atuação da capelania esportiva é o pastoreio naquele momento de tensão. O capelão, ele só tem circulação na própria capela, no centro interreligioso, ou ele pode circular por outros ambientes da vila? Ele pode circular por outros Pode ir ambientes. até o restaurante, o local onde eles estão ali? Ali a zona internacional, né? Então, o capelão ele tem acesso ali também. E nessa zona internacional é onde nós realizamos ali o relacionamento, né? Porque muitos atletas ali, a maioria deles nem sabe que existe esse centro interreligioso. Então, nesse momento aí é um momento do relacionamento, onde você faz o convite para que ele possa comparecer ali num culto, até mesmo num aconselhamento antes das competições. É muito importante dizer para quem está nos acompanhando que durante um grande evento esportivo que nem os Jogos Olímpicos, você tem 12, 13 mil atletas. E somente algumas centenas deles ganham uma medalha. O grande número restante volta para casa sem nada, né? E muitos voltam realmente frustrados, né? Porque o seu interesse é ganhar uma medalha. E eles estão ali na vila, né? Chegam de uma competição, perderam uma vaga, perderam a oportunidade de participar das finais. Realmente é um ambiente de muita alegria para poucos e de muita frustração para muitos, né? E vocês encontram com eles ali. Como é aconselhar algum atleta que acabou de perder uma medalha olímpica? É interessante, ali nós tivemos, em específico na Rio 2016, muitos testemunhos. Eu lembro de e o Paralímpico tem a sua especificidade, né? Com relação a... Nós não chamamos de deficiência, mas sim de eficiência. Nós tivemos uma experiência com um cadeirante do tênis de mesa, que ele chegou lá e nós... Do Brasil. Do Brasil. E nós, ali no momento de aconselhamento, quando concluímos, ele disse: poxa, Louvinho, eu cheguei aqui com o meu pneu da minha cadeira vazia. Estou saindo daqui com a cadeira, com o meu pneu e com a cadeira leve e o pneu cheio. Entendi que nós, porém, a nossa medalha, ela é incorruptível. Então, independente da... É lógico que eu tenho... nós temos que representar a nossa nação. Eu tenho a consciência de que eu treinei, mas que seja feita a vontade de Deus. Então, dentre essas outras experiências, essa também foi a que nos marcou, assim também como os atletas guias, que não são deficientes, mas também eles têm o sentimento, porque eu gosto muito dessa modalidade do guia, porque ele guia um cego. Sim. Então, numa pista, com curvas. Isso. Então, o atleta ele entrega a sua vida naquele momento para esse guia. E nós tivemos uma experiência muito jóia também com... É muito interessante essa prova do guia, porque eles partem na linha de saída com uma pequena cordinha de 10, 15 centímetros amarrada entre as duas mãos. E eles vão conduzindo ali aquele atleta. Quando é uma prova de 200 ou 400 metros, tem que fazer curvas. E quando chega no final, o atleta cego tem que passar primeiro. Então ele vem incentivando, puxando, né? Não pode tracionar pela corda, mas quando chega no final ele tem que liberar o camarada, né? Então tem até um princípio bíblico aí, né? Que você conduz a pessoa, mas no momento da chegada você tem que permitir que ele faça, né, essa transposição da linha de chegada em primeiro, né? E muitas vezes
ele ganha a prova, como já aconteceu com os nossos atletas guias, aí, alguns atletas cristãos. Anderson, para chegar num evento como os Jogos Olímpicos ou Paralímpicos, a gente não faz a capelania somente no centro interreligioso, como disse o Lovian. Já começa antes, lá no clube, né? Já começa lá no Campeonato Paulista ou Carioca, no Campeonato Brasileiro. Como é iniciar um processo de capelania com esses atletas profissionais, como você fazia no basquetebol lá no Rio? Então, nesse processo, juntamente com a FCA, eu acho que tem 2 momentos aí, começando de trás para frente. Quando uma equipe, por exemplo, os jogos acabam, os jogos terminam, os capelães, os missionários retornam para os seus lugares, a FCA tem um grupo local. Por exemplo, na Europa, hoje vai ter um grupo local onde eles vão poder colher os frutos. Eles vão poder cuidar desses atletas. Então, o nosso time local ele se prepara para dar continuidade a esse processo de capelania que foi iniciado nos grandes eventos. Mas quando nós falamos em categorias de base, quando nós falamos na preparação, é muito importante para nós, hoje nós vemos como o grande evento, ou o grande evento esportivo sendo como um momento onde esse atleta vai ter a sua fé. Vai ser um momento onde ele vai ser provado, onde ele vai ser o momento dele, do show-up, né? Vai ser o momento dele se mostrar ali. Para nós, treinadores, é um momento de nervosismo, de tensão, porque você não sabe, cada um vai reagir de uma forma, mas para nós é muito importante esse trabalho de base. Esse trabalho de base ele vem de alguns princípios. O primeiro dele é proporcionar a esse atleta um ambiente que nós chamamos um ambiente de cuidado. O care, que eles chamam de ambiente de cuidado, de aceitação, de respeito, de empatia. Então, nós preparamos os treinadores para criar esse ambiente. Então, se no clube, na categoria de base ou durante os treinos, o próprio treinador, ele entende ele como um embaixador, como um capelão, ele sendo um treinador cristão, ele cria um ambiente muito favorável para que as intenções de Deus possam ser reveladas ali e fica fácil ali o relacionamento. Sim. Então, para nós é muito importante esse treinamento, capacitar o treinador e oferecer o fortalecimento espiritual para esses atletas no decorrer dessa caminhada, seja através de pequenos grupos, nós chamamos de huddles, pequenos grupos durante a semana de oração, de apoio, mas principalmente esse ambiente espiritual saudável para o atleta. Isso acontece muito também nas vilas pan-americanas e olímpicas, né, Lovian? Você não chega ali e encontra o atleta, oi, você está aqui, não sabia que você vinha, mas ele já tem o índice para participar ou já está classificado já meses antes. Então, a gente já tem esse acompanhamento. Tal atleta está indo para Paris, eu já estou acompanhando ele, orando com ele, e lá é mais um encontro, né, que você tem com ele no momento do auge, como disse o Anderson. Mas fala para nós, qual é o impacto que um atleta olímpico ou paralímpico tem sobre o público mundial num evento tão grande como esse? É o que eu costumo dizer, justamente para esses atletas. O esporte leva a esses atletas a lugares inimagináveis, mas Jesus leva as pessoas. Então, a partir do momento que o atleta tem esse discernimento, ele entende que nós, como ministros do esporte, pastores, nós não conseguimos chegar aonde esses atletas chegam. Então, o impacto é inimaginável, né? Nós tivemos a experiência na própria Paralimpíada de 2016, em que, desde 2013, acompanhei um atleta guia. Esse atleta guia guiava o que até hoje, ele é recordista mundial dos 400. E quando eles ganharam a medalha de ouro, a TV aberta, e eles foram até esse guia, e perguntaram como foi guiar um campeão e o que é para você, né? Porque até então os guias não recebiam medalhas e a partir de 2016 os guias começaram a receber, e ele... Mais do que merecido, né? Porque ele treina tanto quanto, a pressão também está sobre ele, né? E aí chega no final, o camarada ganha a medalha e ele vai para casa sem nada. Ninguém sabe nem o nome dele. E como ele foi recordista, assim, o repórter em rede nacional perguntou: a quem você atribui essa medalha? E ele disse: eu,
servo de Deus. Toda a honra e toda a glória ao nosso grande treinador, Jesus Cristo. Isso em rede nacional. Então, assim como nós lembramos na missão Atletas de Cristo, quando o Tafarel, ele não defende o pênalti do Baggio, mas ele se ajoelha e coloca as duas mãos para cima. Aquela imagem percorreu o planeta. E nós não temos a noção de quantas pessoas foram alcançadas, mas a noção que nós temos é que as pessoas tiveram a curiosidade e perguntavam o que significa isso. Uma abertura para que nós pudéssemos anunciar o Evangelho. Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, mas no esporte ela pode valer mais do que alguns milhões de palavras, porque quanta gente não está vendo um atleta. Como é que a FCA ajuda a preparar esses treinadores e atletas para testemunhar publicamente em grandes eventos, Anderson? É muito importante essa preparação. E o interessante no momento tanto esportivo, tanto religioso, tanto momento, vou chamar de político ou geopolítico que nós vivemos hoje, não é igual 20 anos atrás. Não estamos vivendo esse tempo onde o atleta talvez tinha mais ou menos liberdade, mas simplesmente ele poderia falar. Hoje a vida dele está muito mais exposta. E poucos têm essa noção ou têm essa preparação para isso. Então, nós entendemos, principalmente a pessoa do treinador, ele entra hoje como um mentor, ele entra como um amigo, alguém que vai ajudar esse atleta no como compartilhar a sua vida, no como ele está mostrando a vida dele. Nós temos um curso chamado Treinador 3D, que trabalha as 3 dimensões do atleta. E essas 3 dimensões vêm dos fundamentos, vêm da parte emocional, ou psicológica, e vem da parte espiritual, o coração. Aí vem o caráter dele, vem o legado dele, vem a identidade dele. Então, você preparar esse atleta para entender que a identidade dele não está atrelada aos resultados. Entender que o legado dele não é simplesmente ganhar aquela competição ou ser o artilheiro daquele momento ali. Entender que o propósito dele não é simplesmente fazer um gol. Se eu faço um gol, eu levanto a camisa ou eu tenho a oportunidade de falar. Agora é entender que ele tem um chamado ali, a vida dele agora compartilha. Então nós damos essa... Inclusive as derrotas. Inclusive nas derrotas. Então nós preparamos esse atleta para, primeiro, desvencilhar a identidade dele, do resultado dele, da carreira dele, porque muitos atletas, quando acaba a carreira esportiva, é como se estivesse acabando a vida. Então tem toda uma preparação espiritual e emocional e mental para que o atleta possa compartilhar a fé dele, não somente lá no campo, mas quando a vida dele está sendo mostrada para as pessoas. É muito interessante isso, né, Louvian? Porque a gente via muitos atletas testemunhando, vamos falar daqui a pouco sobre essa perseguição já existente sobre o esporte, especialmente os atletas cristãos, mas a gente via muitos atletas testemunhando, não é, com a camisa, mas isso ficava atrelado só ao momento da vitória. E a gente sabe que esse momento da vitória são raros, não é? Para alguns mais, para outros menos, mas são raros. E a gente precisa também preparar as pessoas para testemunhar quando perdem, ou quando a maré não está tão boa, quando há uma crise no clube, quando o treinador é mandado embora, não é? Então, fala para nós, qual que é a diferença entre ser um atleta ou ex-atleta para ser um ministro do esporte? Alguém que vai utilizar essa plataforma do esporte para testemunhar do Evangelho. A gente também parte de um princípio, até complementando, Anderson, que aquilo que você fala tão alto que eu não posso ouvir o que você diz. Então, dentro desse contexto, o atleta, qual a diferença, né, do ex-atleta, o atleta para o ministro do esporte? O atleta, além de ele estar em campo como um missionário, ele está nesse processo de discipulado. Já o ministro do esporte, ele já foi alcançado, está sendo discipulado ainda também, mas ele é o pastor
né, destes atletas. Então, dentro da tripartite de alcance, discipulado e pastoreio, a diferença é que esses atletas ainda estão nesse processo de discipulado. Ou seja, eles estão em campo, são os nossos missionários. Né? Agora, já o ministro do esporte, nós podemos dizer que ele ali é o pastor desse movimento. Né? Não só no aconselhamento, mas também no relacionamento e no acompanhamento desse processo. Hoje em dia, nós temos muito o que nós chamamos, né, utilizando a linguagem universal do esporte, os boleirões, né? Aqueles que ainda estão nesse processo de discipulado e utilizam só da sua vivência no esporte para, de alguma forma, tentarem anunciar o evangelho. Já o ministro do esporte, ele dá não só o ensino, mas o pastoreio para que estes se tornem também ministros do esporte. É interessante isso, porque hoje, como pastor de uma igreja, já há quase 7 anos, eu percebo que o ministro do esporte tem que preparar seus atletas e também alguns treinadores para eles testemunharem. E hoje, como pastor, eu vejo que essa mesma missão minha é preparar as minhas ovelhas, os membros da minha igreja, para que eles testemunhem. Mas a mentalidade antiga é: deixe-me levar um não crente à igreja que o pastor vai fazer o apelo. Mas não é isso que o Senhor espera de nós como igreja. A igreja é alguém que equipa seus membros, seus frequentadores, para que eles vão e possam também pregar no seu trabalho, no seu condomínio, na sua escola e etc. E, claro, trazer para que eles também sejam discipulados, sejam amadurecidos, com a ajuda do pastor na igreja, com a ajuda dos professores de escola bíblica. Mas quem tem que ganhar, a gente sempre fala daquela aquele princípio biológico. Ovelha gera ovelha. Pastor não gera ovelha, pastor cuida de ovelha, mas quem gera outras ovelhas são as ovelhas. Então, nesse sentido, Anderson, o que é preciso para alguém servir no ministério esportivo? Qual é o perfil desse treinador ou até mesmo desse atleta, ex-atleta que vai se tornar um ministro do esporte capacitado pela FCA para servir nesse ministério? Pastor, já são 25 anos aí, um pouquinho envolvido com o Ministério do Esporte nessa caminhada. E hoje eu tenho entendido que a base ali, vou dizer 3 palavras com a letra C aí. Ela vem primeiro vou chamar de carreira. A carreira aí eu levo para dois direcionamentos. Tem aqueles que tiveram a oportunidade, o privilégio que Deus deu deles construírem uma carreira dentro do esporte. Seja chegar ao nível profissional, seja conquistar uma medalha, seja conquistar uma faixa preta de algum esporte de luta internacionalmente. Você construiu o seu nome. Então, tem esses que constroem a sua carreira dentro do esporte. Mas tem aqueles que constroem a carreira deles, que eu também chamo de... Como eu não tive a experiência de chegar ao nível profissional, mas a minha carreira foi construída através do estudo, através do treinamento, através da faculdade de educação física, através de especialização. E depois vem o outro C, seria um chamado de Deus, de você entender que nessa área Deus tem te dado algumas características muito específicas, tanto para aquele que foi atleta, quanto para aquele que se formou em educação física e é apaixonado pelo esporte. E o terceiro C seria aquele que gosta, é apaixonado pela cultura do esporte. Então, para mim, esse ministro do esporte, ele olhar para a história dele e falar assim: o que Deus me ensinou com o esporte? Eu gosto de estar assistindo, de estar no campo, eu gosto de sentir isso. O que Deus tem chamado para mim agora? Eu gosto de estar com criança, eu gosto de estar numa capelania no nível mais avançado, ou eu gosto de organizar projetos, viagens esportivas. Então, você entender onde é o seu chamado aí. E na cultura do esporte, você ser alguém, eu falo que não é alguém que está imersivo, que está dentro da cultura, mas alguém que é apaixonado pela cultura do esporte, gosta. Porque quando você entende a cultura do esporte, para mim é fascinante, Lovinha, é que nós conseguimos, pelo discernimento e sabedoria que Deus nos dá, fazer o link do esporte, a Bíblia e a vida. E isso, para mim, aí nós encontramos a verdade, aí nós fazemos... Alguém que não está dentro da cultura, não aprende a cultura do esporte, ou não é apaixonado, não gosta de esporte, ela dificilmente vai ter essa conexão. Então, para mim, esses 3C, carreira,
chamado e a cultura do esporte é muito importante para você sondar o seu coração para ser um ministro eficiente. Muito importante você falar isso, porque uma das disciplinas do Ministério do Esporte é a teologia do esporte. Nós temos teologia de missões, teologia da criança, teologia do casamento, e nós também temos uma disciplina que fala sobre a teologia do esporte, porque poucas pessoas sabem que a palavra de Deus, a Bíblia, está recheada de textos que utilizaram o esporte como um paralelo, né, para falar sobre a vida cristã. Paulo era o campeão disso, né? Quando ele escreve, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, mas só um leva o prêmio. Então corram a vida cristã de tal maneira, né, que vocês possam também ganhar a coroa. Eles correm por uma coroa corruptível. Na época, os atletas que Paulo viu ali no cenário em Corinto, nos Jogos Istmos, corriam para ganhar uma coroa de folhas de pinheiro, né? Ele diz: nós corremos atrás de uma coroa incorruptível. Nós estamos chegando ao final do podcast. Eu guardei a pior pergunta para o final, obviamente, porque eu e você, Lovian, testemunhamos aí a nossa conversão através dos Atletas de Cristo. Você vendo um livro com as histórias de tantos atletas e eu lendo uma revista cristã na casa de uma família católica. E nessa revista católica estava o testemunho do Márcio Araújo, volante do São Paulo. E aparecia lá: um atleta de Cristo. Quando eu li aquilo em 1985, 86, eu fiquei assim surpreso, impressionado e muito curioso. E foi aí que eu passei a me informar sobre o que é ser atleta de Cristo. Esse tempo foi muito bom. Os atletas se ajoelhavam, levantavam as mãos, mostravam a camisa, testemunhavam nos microfones, e aí veio a perseguição, e aí veio a retaliação, aí veio o contra-ataque do maligno. E aí, se você falar, se você testemunhar, se você mostrar sua camisa, você vai ser punido, às vezes até banido do esporte. A perseguição aumentou muito publicamente sobre os esportistas que desejam testemunhar. Como nós podemos orientar esses atletas? Você que tem aí alguns dos seus, das suas ovelhas indo aí para os Jogos Paralímpicos de Paris, como nós podemos driblar essa perseguição, orientando os atletas a não pararem de fazer aquilo que é um mandato bíblico, testemunhar do Evangelho, mas não sofrer as consequências hoje do esporte que começa a perseguir todo aquele que fala de Jesus? Eu volto àquela frase, né? Que aquilo que você é fala tão alto que eu não posso ouvir o que você diz. Então, o aconselhamento a esses atletas do alto rendimento, que se preciso for, falem, se preciso for, demonstre, professem a sua fé, mas no meio em que eles vivem hoje, nós temos diversas restrições. Então, o meu aconselhamento a esses atletas é justamente isso, né? Que as suas atitudes, que a sua forma seja como lá em Antioquia, né? Do Cristiano, ou seja, parecidos com Cristo, para que isso crie uma expectativa, uma curiosidade para que as pessoas possam: poxa, você é um atleta diferente, mesmo na derrota você está feliz, está contente, as suas atitudes, né? Por que você é dessa maneira? Porque eu sou parecido com alguém que antes mesmo que eu estivesse aqui fez toda a diferença na minha vida. E aí você cria essa curiosidade, aí a oportunidade de anunciar o Evangelho, porque o que nós queremos realmente é isso, é viver o Evangelho e cumprir a missão por meio do esporte. E a competência esportiva ajuda muito, né? Porque já foi o tempo de que bastava você levantar a camisa ou mostrar o dedo e apresentar o Evangelho. Precisa jogar bem, precisa correr bem, precisa treinar bastante, né? Eu me lembro, não sei ainda se tem, eu parei de assistir essa emissora, mas havia um programa de domingo à noite de esporte e eu gostava de assistir porque quem fazia 3 gols pedia música. E eu gostava de assistir porque várias e várias vezes quem fazia os 3 gols era um atleta cristão.
E aí eles pediam uma música e o programa tinha que tocar. Era goela dentro. Quer ou não quer? Vocês colocaram a regra, agora aguenta. E vinha uma música gospel e eu ria muito em casa. E eu cantava junto e louvava a Deus, dava glória a Deus, né? Porque vocês colocaram a regra, então tá aí. Ele fez os 3 gols, é um artilheiro e é um crente em Jesus Cristo. Lá do time do Norte, do Nordeste, às vezes da 2ª, 3ª divisão, era quem tinha feito 3 gols. Então, transportando isso para nossa realidade, precisa ser bom, né, Anderson? Se for bom, a oportunidade de testemunho será dada. Com certeza. Mas como o FCA prepara um atleta, um treinador para driblar essa perseguição? Principalmente porque o FCA foi criado e hoje ainda tem a sua base nos Estados Unidos e lá nós sabemos que as regras são bem restritas, né? Nós temos uma máxima no curso de treinadores que é a seguinte: viva a sua profissão com excelência e você vai abrir portas para a sua missão. Isso serve para tudo, não só para o esporte, né? Então, como treinador, porque tem algo, pastor, principalmente em outros países que a FCA está, que como não chegamos nem como nome de FCA. Não chegamos como comunhão de atletas de Cristo. Nós chegamos com nomes, vou colocar assim, como nomes fantasias, nomes diferentes que não diretamente está conectado ou diretamente conectado com o evangelho, com a Bíblia ou com a missão. Mas o que é sempre falado treinadores, viva a sua missão com excelência. E excelência é o primeiro dos 4 valores da missão da FCA: integridade, excelência, o serviço e o trabalho em equipe. A excelência naquilo que nós fazemos. Com o passar do tempo, nós entendemos que pessoas vão ver aquilo que você está fazendo como treinador ou até mesmo como atleta. E isso que você está fazendo fala tão alto que aquilo que você crê, para elas, entra como... vai junto no pacote. Sim. E elas têm um privilégio de abrir portas, seja no mundo árabe, seja na África, seja em momentos de perseguição. Eu já tive a oportunidade de ir em alguns países. O simples fato de estar preparado numa modalidade fitness, de ser um professor qualificado, pregamos o evangelho para 300 atletas de alto nível de CrossFit por causa desse profissionalismo vivido com excelência. Então hoje nós estamos batendo muito nessa tecla. Como está a sua excelência naquilo que Deus tem feito para você ou tem colocado em suas mãos? Viva, faça com excelência. É interessante porque houve o tempo em que testemunhar era gritar bem alto, eu sou de Cristo e tudo mais. Agora é fazer bem alto. E tudo isso porque o momento que a gente vive, não apenas no Brasil como nação, mas no mundo, está tão tenebroso, está tão feio, que uma pequena luz pode brilhar muito alto. Então, se a gente conseguir ser luz, vai ser fácil ser notado, porque o ambiente que nós estamos vivendo está cada vez mais difícil. E aí é o que o Senhor Jesus diz, né? Que a vela não deve ficar embaixo da cama, mas ela deve ir para uma mesa onde ela pode iluminar toda uma sala. Então nós precisamos orientar esses atletas que o testemunho deles tem mais a ver com o que eles fazem do que com aquilo que eles falam, não é? E é muito bom vocês dois combinarem nisso. São 2 ministérios aí de origens diferentes, com atuações distintas, em lugares diferentes, mas que pensam da mesma forma. Preparar um atleta, um treinador, para ele fazer diferença no seu trabalho, na sua profissão, para que assim também seja um modelo para outras profissões, não só para quem joga bola, não só para quem arremessa ou corre ou nada, mas para quem dá aula, para quem dirige um caminhão, para quem dirige um carro de aplicativo, para quem constrói uma casa. Eu tenho que fazer com excelência. E se eu fizer com excelência e for honesto, certamente as pessoas vão querer saber por que você é assim. E aí eu posso dizer, porque a minha fé me orienta a ser dessa forma. Para terminar, Anderson, como é que a pessoa que está nos ouvindo pode se envolver com o FCA? Bom, hoje, com o maior prazer, nós estamos desenvolvendo o Ministério da FCA, começando aqui no Brasil. Eu tenho 4 ou 5 anos. Eu estou como responsável da região Sudeste e Nordeste. Tem o Paulo Oeste, um grande amigo, servo de Deus. Ele está no Sul, servindo o Centro-Oeste e o Norte. E hoje nós temos algumas, vou chamar assim, de estratégias ou meios com que o treinador e o atleta pode estar se envolvendo. Então, tem esses 3 públicos-alvo, vamos dizer assim, tanto o atleta, quanto o treinador, quanto a igreja local. E nesse grupo nós temos, primeiramente,
um grupo de WhatsApp que você que está me ouvindo agora, você pode entrar lá no Instagram, fca.brasil, Brasil com S. Aí tem um link na bio, você pode entrar, tem um grupo do WhatsApp, pastor, que a gente toda segunda, quarta e sexta nós distribuímos os devocionais esportivos. Eu não falo nem de devocional, porque quando a gente fala em devocional, a gente pensa num um versículo e um parágrafo e só. Não, aquilo dali é um texto bíblico, a gente chama de workout, tem a preparação, tem uns versículos para você ler em casa, um modelo de oração. Treinadores hoje no mundo inteiro usam esse devocional para fazer junto com o seu clube, com seus atletas. Então você pode entrar no grupo e toda segunda, quarta e sexta ser abençoado e abençoar outros. Uma segunda maneira um pouco mais além, também nesse Instagram você tem lá o curso Treinador 360. Para você, treinador, é um curso de mais ou menos 6 horas, um curso online, uma plataforma de alta excelência, vamos dizer assim. E você pode fazer esse curso e aprender um pouco mais sobre como ser um treinador de legado, um treinador com propósito, que ensina valores e você começa a aprender mais um pouquinho. Sem custo. Sem custo nenhum, zerado. E tem um outro curso mais avançado que é o curso Treinador 3D. Inclusive, vamos começar uma turma logo, não está divulgando, vai ser agosto e setembro. Esse curso nós vamos estar oferecendo. O curso de capelania que você também vai estar... Tem os níveis de envolvimento conforme aquilo que Deus for chamando cada um. As viagens missionárias, os treinamentos, ser um embaixador local, FCA, é o nosso objetivo aí para você que está no Ministério de Esportes. E logo a Bíblia FCA está saindo também aqui no Brasil. Logo, estamos em oração por isso e vai ser bênção. A Atletas de Cristo já tem sua Bíblia, né? Está aí no mercado. A pessoa que está nos ouvindo e queira ter uma Bíblia personalizada no esporte, com encartes e tudo mais, é uma Bíblia NVI, nova versão internacional, mais uma Bíblia com bastante informação sobre o esporte. Como é que o Vejo pode servir a outra igreja? Você já deu aí uma palavra sobre isso. Outros ministros de esportes que desejam conhecer o trabalho do Vejo em Santo André podem convidá-lo, mas o que mais que o Vejo e Atletas de Cristo têm a oferecer? Fala sobre o programa da rádio, o Atletas no Ar, Luvian. Nós temos um programa na Rádio Transmundial, todas as segundas-feiras ao vivo. Ao vivo. À 13h. Da 1 à 1h30. Programa Atletas no Ar na Rádio Transmundial, todas as segundas-feiras às 13 horas ao vivo. E quem assiste esse programa já conhece algumas ferramentas, né? Porque já tem alguma coisa ali. Quais são os quadros que tem no programa? Nós temos o Fala Fera, onde nós dá a oportunidade para os ouvintes. Os ouvintes são muito participativos. Nós temos atletas dá prêmios para você, para os participantes. Nós temos também o Jogo Rápido. Todo o programa dá ali o briefing, um resumo ali de toda a semana esportiva, não só no futebol, mas todas isso é importante, né? As modalidades. Tem também a nossa vinheta, né? Que Atletas no Ar, que é o próprio pastor que faz, né? Então, temos vários quadros relacionados ao esporte, temos também alguns pensares. Então, ali nós anunciamos também o Evangelho por meio da Rádio Transmundial. Muito bem. É isso aí. Hoje o podcast foi muito especial. Entrevistamos 2 ministros do esporte, um trabalhando com a organização esportiva mais antiga, o Ministério Esportivo mais antigo e o maior ministério do mundo, que é o FCA, e outro trabalhando também aqui junto com o Ministério Esportivo da Conexão Primeira Batista, em parceria também com Atletas de Cristo. É um prazer ter vocês 2 conosco nesse dia. Tenho certeza que muita gente gostou e vai compartilhar, e aquela máxima de sempre, se não gostou, compartilha do mesmo jeito, né? Para que muita gente possa ouvir esse bate-papo. Estamos em ano de Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Será uma oportunidade para quem você conhece, que gosta do esporte, entender que ele também pode ser uma ferramenta a serviço do reino. Anderson, obrigado pela sua participação. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Lovian, obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Um abraço à sua melhor metade, como ele sempre diz, a Vanessa, a sua melhor 1/4, a pequena Radassa, e também a sua melhor metade, a nossa querida Raquel, e o seu melhor 1/4, Mateuzinho. Deus abençoe. Amém. Ambos com um filho. E nós terminamos esse Conexão Cast agradecendo a você por ter participado até aqui. E compartilhe, como eu falei, participe das próximas programações. Eu quero lembrar aqui um versículo que Paulo envia ao seu discípulo Timóteo, né?
quando ele diz ali que ninguém é coroado se não competir de acordo com as regras. Ele estava usando essa palavra para dizer: ninguém vai ser coroado por Deus se não competir e não andar na sua vida de acordo com a palavra de Deus. Compita de acordo com as regras, ande de acordo com a palavra de Deus e você será coroado. Um abraço, um beijo no seu coração e até o próximo Conexão Cast.